Olá pessoal, sou o Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Gel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje, eu estou mostrando aqui, as imagens de satélite de Manaus e vamos ver o que nós conseguimos analisar aí dessa seca fortíssima que está acontecendo, usando imagens históricas, imagens mais atualizadas de satélite. Então fique para o vídeo. Bom, pessoal, então a gente está aqui sobrevoando, né? Estamos na região de Manaus, tá? Capital do Amazonas, e como nós estamos vendo aqui no, nos noticiários e tudo mais, está tendo uma seca muito grande em Manaus. Né? Além de focos e mais focos de incêndio, né? A gente está passando por uma estiagem muito grande lá em Manaus, que está afetando a parte de hidrografia, né? A quantidade de água, os níveis dos rios estão muito baixos, o Rio Negro está atingindo médias de menor vazão, de menor profundidade aí, históricas, e como o geoprocessamento pode auxiliar nesse tipo de análise. Né? Como eu digo, as imagens de satélite elas têm uma capacidade de nos dar informações que nem os nossos olhos podem ver. Então nós temos ali condição de analisar além do que o espectro visível, né, da radiação eletromagnética. A gente pode ver muito além, então, o infravermelho, entre outros comprimentos de onda de radiação. Então é isso que a gente vai analisar aqui. Eu estou usando as imagens do satélite Planet, tá? Então eu tenho aqui essas imagens, eu ensino a vocês acessarem, tá? Tem aqui vídeos, vou deixar até no card do canal, deixar no comentário fixado. E aqui nós temos imagens, né? São bandsets, ou seja, são coleções de imagens, né, mensais que eles agregam essa coleção de imagens e viram esses bandsets para a gente com uma resolução aí de 4, 5 metros por pixel. Então, imagens muito boas, de altíssima resolução e com uma periodicidade que a gente pode fazer uma análise dessas áreas. Então, quais foram os dados que eu baixei? Tá? Então eu vim aqui no Base Maps e eu coloquei aqui, ó, Tropical Normalized Analysis Monthly Monitoring. Por quê? Porque esse aqui ela me dá a possibilidade de analisar alguns índices e também montar um mapa usando o infravermelho. O infravermelho ele é é uma faixa de radiação onde a água absorve muito. Né? Então tudo que você for analisar usando água, tudo não digo, né? Mas se você precisar uma análise profunda de umidade e de presença de água, o infravermelho ele é uma banda que é essencial. Por quê? Porque a água absorve muito dessa radiação e ela tem pouca reflectância, né? Como o satélite funciona, né? Ele tem a radiação emitida pela luz do Sol, ela bate, interage com a superfície terrestre e ela é refletida para o espaço. E é essa radiação eletromagnética que o satélite entende. Então, se você tem uma baixa reflectância, né, se você tem uma absorção muito grande de um espectro da radiação eletromagnética por um tipo de material ou substância ou feição da superfície terrestre, ela vai ficar muito escura. Isso acontece também ao contrário. Se você tem uma alta reflectância, ela fica muito clara. Um exemplo é a areia. A areia ela tem uma reflectância muito grande da luz do visível. Né? Então, se você vai analisar regiões de praia, de areia e tudo mais, você tem uma reflectância muito forte, ela fica muito branca. E a água ela tem essa característica ao contrário, ela fica muito escura. Né? Então, aí você consegue, com esses contrastes, visualmente ter uma boa análise dessa, desses dados. Mas antes de começar aqui o vídeo, né, a nossa análise, eu peço para vocês deixarem um like aqui no vídeo, ajuda muito a gente. Se gostou do vídeo, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma crítica, pode deixar nos comentários, eu estou sempre respondendo.
E convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Toda terça-feira temos vídeos novos aqui no YouTube. Tá certo? Então vamos lá. Então aqui a gente está em Manaus. Tá? Essa aqui é a região, a área urbana de Manaus. Tá certo? Então aqui a imagem ela tá no RGB, né, que são as cores verdadeiras. Então o que a gente está vendo aqui está na cor real que o nosso olho entende que aquele objeto tem. Então aqui, ó, vegetação nativa, ela tá como verde. Então vai ter uma vegetação muito densa, na verdade. Acho que aqui é um parque, alguma coisa assim. Não conheço Manaus, infelizmente. Pretendo conhecer um dia. Então aqui a gente tem a vegetação. Nós temos, ó, nas margens dos rios, do rio aqui, dos igarapés, né, e tudo mais, a gente tem um pouco de areia, a gente tem áreas, ó, terra nua, vegetação, cidade crescendo. Aqui tem uma urbanização muito mais consolidada, como vocês podem ver. Então temos todas essas informações. E aqui temos o Rio Negro, né, o que está sendo falado aí nos noticiários. Né? Então esse aqui é o Rio Negro. Pode ver, a gente consegue analisar a sua calha muito facilmente com essa imagem. Ó. Então você tem o que é a calha dele aqui, né? O que é onde tem água. Essa parte aqui mais escura ela vai ter água. Apesar dela estar no RGB, né, na, na cor verdadeira, o Rio Negro, já, o próprio nome já diz, né, ele tem águas muito escuras. Então a água naturalmente ela absorve mais radiação eletromagnética. E juntando com as características desse rio, químicas e físicas da água, ele é um rio escuro, então ele vai ficar muito escuro. Né? Então ele dá essa impressão. Ao contrário, por exemplo, desse outro rio aqui, que se eu não me engano vai ser o Solimões, que eles vão formar o rio Amazonas um pouco mais ajusante. O rio Solimões ele tem uma característica de ter uma água muito barrenta, ter bastante sedimentos. Então, ó, você pode ver, é água, da mesma forma, só que o sedimento ele interage diferente com a radiação eletromagnética do Sol. Então a gente consegue ver aqui que ele tem bastante material particulado dentro dele, né, dissolvido ali, que ele vai carregando. Então você tem aqui até uns bancos de areia, ó, como eu disse, areia, terra lavada, ela tem uma reflectância alta, ela fica muito clara. E aqui é onde se encontram os dois rios e aí vai formar o Rio Amazonas. Então assim, olha que bacana. Com a imagem de satélite a gente consegue analisar essa mistura, né, do encontro das águas para formar o Rio Amazonas. Né? Isso aqui já está depois de Manaus. Ó. Mas aqui é o encontro das águas, o famoso encontro das águas. Muito bacana. Essa imagem é aquela de 2021, tá? Desculpa, 2020, setembro de 2020. Então muita coisa da cidade mudou, que a gente pode até analisar aqui, ó. Quando você seleciona mais de um band set, ele te dá a opção de você fazer um timeline aqui, ó. Então, se arrastando esse item aqui, ele vai te mostrar as diferenças do solo. Então, a gente tem setembro, podemos mudar para setembro de 2023. Aqui, ó, essa região aqui não cresceu, ó. Estava achando que ia crescer, teve um pouco mais de desmatamento, mas não desmatou muito, tá? Então, aqui a gente tem de setembro de 2023. Eu acho que eu vou inserir também um pouco aqui dezembro de 2022 ou janeiro de 2023, para a gente poder ter ali também uma noção do um pouco mais de variação também, né? Porque a gente está considerando ali setembro são épocas, se não me engano, aí de seca, né, na região. Então vamos considerar aqui também não só setembro, né, mas também colocar aqui mais alguns meses, ó, dezembro de 2022, que é uma época de mais chuva, né? Então pode ver, tem até bastante nuvem, né? A região lá é conhecida, né, pelo alto índice pluviométrico, então a gente tem bastante nuvem aqui. Então isso aqui é dezembro de 2022, como que o rio estava naquela época, tá? Então temos aqui um bancão de areia, temos aqui uma ilha, né, aparentemente. Então esse aqui é Manaus em 2023, dezembro de 2022, desculpa. Temos aqui janeiro de 2022, tá? Então aqui deu algum problema no band 7, mas você pode ver que tem muita nuvem,
né? Região aqui chove muito, principalmente nessa época. Então, é uma das dificuldades de você trabalhar com imagem de satélite no norte do país, por causa da chuva. Mas olha só o rio, como que estava cheio de água aqui os Solimões, hein? Vamos ver aqui em setembro de 2020. Tinha água, estava bastante água, mas aqui parece que em janeiro estava com bastante água, hein? Janeiro de 2023. Parece que estava até mais caudaloso aí, ó. Você pode ver, ó. Dá para comparar que tinha mais água. Agora vamos para setembro de 2023. Nós estamos terminando o mês de outubro, então agora até meio de novembro a gente vai ter dados de outubro, tá? Eu estou pegando aqui do Planet, inclusive pela facilidade de eu conseguir trabalhar com esses bandsets e mostrar para vocês. Mas se vocês quiserem ter uma análise mais criteriosa, mais atualizada da região, vocês podem pegar imagens de satélite que eu ensino vocês a baixar. A gente tem o satélite Cibers, o Sentinel e o Landsat, que então você pega ali imagens bem atualizadas. Então vamos aqui, vamos dar uma analisada, né? Como é que está agora, setembro de 2023, né? Agora não, em setembro de 2023. Pode ver que a gente teve algumas alterações. Essa imagem aqui está muito ruim, de dezembro a gente consegue ver. Então vocês podem ver aqui que está tendo umas alterações, principalmente aqui, ó, nas margens do Rio Negro. Então aqui a gente tinha bastante água, né? Vamos ver em setembro também, setembro é uma época mais seca. Mas aqui em setembro de 2020, onde ele estava, vamos dizer assim, normal, né? Você tinha bastante, ó, a água aqui estava bem escura, então significa que você tinha um nível mais alto, pouco material terroso, né? Ali na água. Quando a gente passa para 2023, olha que diferença que deu. Aqui a gente já vê, bom, isso aqui é a primeira coisa que a gente já viu, né? A alteração, a diferença nessa ilha aqui, olha, era pequenininha, como ela cresceu. Isso aqui é um bancão de areia. Então, isso aqui estava submerso, agora está florando. Vamos ver em dezembro? Ó. Em dezembro ela estava meio florando. Porque quando a gente fala em seca, a gente acha que a seca é algo que acontece, uma seca muito severa no caso, a gente acha que é algo que acontece de uma hora para outra, mas não é verdade. Isso daí é consequência de alguns anos, é algo que pode ser até cíclico, tá? Que são alguns anos de menos chuva e isso vai acumulando e quando chega na época da estiagem, depois de tanto tempo sem chover o suficiente, né, para recarregar a bacia hidrográfica, a seca ela fica muito mais severa. Aconteceu aqui na região que eu moro, interior noroeste paulista, em que a gente teve um ano de 2020, 2021, 19, 20, 21 muito secos. Assim, a chuva abaixo do normal, tudo mais. E aqui a gente tem o Rio Grande, né, na divisa com Minas Gerais, que ele é muito grande. Ele baixou a níveis assim que eu fiquei até assustado. Eu faço bastante trabalho aqui na região. Até estavam fazendo umas comparações com as cartas do IBGE de 1960, antes, né, da construção da hidrelétrica que tem aqui de Marimbondo, e o rio parecia que não tinha represa, né? Então sei que estava. Hoje, graças a Deus, voltou a chover, choveu bem. 2022, 2023 está chovendo muito bem. Acho que estão dizendo que talvez 2024 seja um pouco mais seco, mas recarregou. Tá? Então, isso aqui a gente já via ó, em dezembro de 2022, ele não estava tão bem recarregado o rio. Né? Ele já tinha já umas partes onde ele possivelmente já estava mais seco. Né? Então, vamos fazer até uma outra comparação. Tá? Isso aqui pode até ser um banco de areia. Mas se a gente pega aqui, ó, na margem do rio, ó, a margem do rio em dezembro ela já estava maior. Né? O banco de areia aqui da margem do rio, né? A praia ali que tinha ali. Tá vendo? Então isso daí são consequências aí de secas, né? De épocas assim que não choveram tão bem. E aí você causou agora esse grande problema aqui, né? Que está tendo aqui do Rio Negro. Então você tem áreas muito mais secas, ó, a gente fazer. Então esse que é o interessante do geoprocessamento, é você conseguir observar de uma forma em que é muito visual, né? Você consegue comparar muito facilmente. Ó, aqui é uma região que você está vendo, está com bastante banco de areia, está com já mais raso, né? Tem o rio não está tão negro, né? Ele tem aqui parte mais de terra.
nós vamos vendo, em setembro não existia esse banco aqui, né, de areia, vamos falar assim. Aqui em dezembro ele já estava aparecendo, ele estava querendo dar o ar da sua graça. Em setembro passado ele tinha, mas era bem pouquinho. Outra forma da gente analisar é usar o infravermelho. Então esse aqui a gente coloca o dado do infravermelho, que é onde a água ela tem uma maior absorção. Então tudo que é água vai ficar muito escuro. E tudo que é vegetação, ela vai ficar muito vermelha. E ele também consegue realçar legal a parte de sedimentos, né, de partículas de solo. Então, como a gente está vendo aqui, olha só como mudou isso aqui. Ó. Outro fator, né, deixa eu carregar a imagem, pode ver. Aqui a gente não tinha quase nada de sedimentos, muito pouco de presença, assim, né, de indício de material de terra, partícula de terra. Aqui como a gente já tem, ó. Isso aqui já são indícios de que você tem uma outra substância, um outro material que não seja água, provavelmente terra. Né? Aqui também, ó o Rio Solimões. Ó. O Rio Solimões ele já tem uma característica de ser um rio muito com muito barro, né? Com muito material particulado, material dissolvido na água. Então ele vai ser mais claro realmente do que o Rio Negro. Ele tem essa mistura, né? Uma parte daquela radiação que incide nele vai ser refletida. Então a gente tem aqui em setembro de 2020, olha como estava, e setembro de 2021. Aumentou um pouco aqui também os bancos de areia. Tá vendo aqui interessante aqui a gente vendo no infravermelho a mistura, né, das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. É, né? Muito interessante isso daqui. Então, basicamente, pessoal, é isso. A gente tem ali dados, né, o geoprocessamento nos permite fazer avaliações históricas e atuais de condições do meio ambiente, de uma forma macro. E, assim, barato, porque, na verdade, essa imagem ela é gratuita, né, ela é disponibilizada gratuita, então você consegue fazer uma análise de como que está o local aqui, a região, né, comparando com anos anteriores, com datas, épocas, né, de estiagem. Temos aqui também o NDWI, onde você analisa ali a parte de umidade, tá? Então, aqui é um índice, tá? Então ele tem ali uma conta, você tem uma correlação entre as bandas, você gera um índice, tá? Uma correlação matemática, semelhante ao NDVI, né, que a gente já falou também em vídeos passados, mas aqui a gente tem o NWI que fala sobre umidade, quantidade de umidade ali de água, né? Presença de água. Então nós temos, ó, o índice, então quanto mais verde, pela escalinha, quanto mais verde, mais água tem, quanto mais escuro, menos água vai ter. Então aqui, pode ver, ele pega os índices, mas é focado nisso aqui, na parte de água. Se a gente pegar para setembro, olha como o Rio Negro ele tinha uma cor muito mais escura, né? Um índice maior. E o Solimões também aqui, ó. O índice mais escuro, mais forte, né, de umidade. Agora a gente pega em setembro, mudou bastante. Diminuiu o índice, né, a cor ficou mais clara. A gente tem um ponto aqui só de mais umidade, mas vocês podem ver que fez essa mudança. Então tudo isso são ferramentas, olha como muda bastante. Isso aqui são ferramentas que nós usamos para fazer análises ambientais e análise também de planejamento. Né? Porque quando você vai pensar no planejamento urbano, no planejamento territorial, no uso do solo, na instalação de uma empresa, você tem que pensar sempre também no histórico. Né? Se você tem uma região lá que tem grandes mudanças, ou então clima, desbarrancamento, tipo, solos mais fracos e tudo mais, você tem que sempre analisar isso para poder ter as melhores tomadas de decisão. E também, né, com o geoprocessamento, você até conseguiria estar prevendo, provavelmente alguém já tinha previsto essa seca, não é algo que acontece ao léu, porque a gente já tinha aqui informação que em dezembro de 2022 poderia ser que acontecesse. Né? A gente já estava vendo que o nível do rio já não estava lá tão normal.
tão alto. Vamos voltar aqui para o infravermelho. Dezembro de 2022 a gente já estava vendo que tinha alguns pontos que já estavam mais secos, né? O rio não estava tão cheio. Ao chegar ao ponto aqui dessa grande seca histórica que está tendo no Amazonas. Pode ser que isso seja a primeira vez? Muito dificilmente, tá? Muitas vezes a parte de secas, como eu disse, ele é cíclico, fatores climáticos são cíclicos, tá? Pode ser que esteja tendo alguma influência do aquecimento global, que eu não gosto de chamar de aquecimento global, mas sim de mudanças climáticas, que é um termo mais correto, né? Vamos falar assim, aquecimento global é muito genérico, mas pode ser sim, tá? Mas é muito difícil você fazer essa correlação agora, né? Você tem que ter muitos dados para correlacionar um ou outro, tá? Mas como, né, já encontraram até desenhos em pedra, né, tal, em partes mais baixas do Rio Negro, pode ser que um dia ele tivesse tido mesmo um nível, já chegou no nível muito baixo, hoje está no nível muito alto. A Terra é um planeta dinâmico, tá? As coisas mudam. Então, quando a gente acha que a Terra ela é estática, né, ela não vai mudar nada, ela muda o tempo todo, ela está sempre em alteração. Então, isso a gente se assusta, né, quando vê às vezes alguma alteração dentro do olho, né, dentro do nosso período de vida, que ele é muito curto, perto do tamanho do planeta. Tá certo? Mas é isso, né, gente? Então a gente trabalha aí, trabalhando com imagens de satélite, a gente consegue ver a dimensão do que está acontecendo. Saindo o Band 7 de outubro de 2023, né, que a gente ainda não acabou outubro, pode ser que essa situação que a gente está vendo aqui esteja pior, né, porque já passou o mês, já está vendo, né, os jornais estão falando bastante agora, então pode ser que esteja até pior, pode ser que a gente tenha até informações mais interessantes, aí, mais assustadoras, na verdade, né, mais impressionantes. E aí, se vocês chegarem, né, e sair o Band 7 de outubro, eu convido vocês aí para comentar no canal aqui e falar, Gustavo, o negócio está muito mais feio. Tá certo? Então eu vou deixar aqui para mostrar para vocês como baixa o Planet. Eu tenho um vídeo sobre, vai ficar aqui no card final. Então é facinho, faz o cadastro. O cadastro é um pouco chato, você tem que falar que é para estudos e tal, mas esse daí é uma ferramenta ótima para você usar para análise suas espaciais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o comentário, deixa o like aí no vídeo. Dúvidas, sugestões, ou se viu outras imagens, falou, rapaz, está muito mais feio do que a gente está imaginando, manda aqui nos comentários, fala aí qualquer imagem que eu quero ver também, eu acho interessante, é bem legal esse tipo de análise. Convido vocês a se inscreverem no canal, toda terça-feira temos vídeos novos, e também a conhecer o site da Gamagel, www.gamagel.com. Muito obrigado e até o próximo vídeo.